Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vanguarda Fraternal. Meu nome é Sérgio Fernandes, eu sou um mestre maçom de uma loja regular do Grande Oriente do Brasil. Estou aqui para falar hoje de um tema muito interessante. Vamos discutir a seguinte questão: a maçonaria é cristã ou é universal? Qual o aspecto final da franco-maçonaria? Logo depois da vinhetinha do canal. Olá pessoal, estamos aqui hoje em mais um vídeo do nosso canal Vanguarda Fraternal, da nossa série sobre a franco-maçonaria. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é a questão da maçonaria em seu aspecto fundamental ou básico. Se ela é uma instituição de cunho cristão ou de cunho universalista ou universal, né? Sempre se costuma dizer que a maçonaria é uma instituição universal, né? Mas, com base em estudos aprofundados, a gente pode ver claramente que as origens da maçonaria, né, é um ponto muito polêmico isso, mas as origens da maçonaria são exatamente próximos da Igreja Católica, né, ou próximos da cristandade. Então, de dentro da cristandade é que saiu a franco-maçonaria, de pessoas que eram cristãs, ou seja, que professavam o cristianismo, de um clero até muito mais fervoroso do que se possa imaginar. E isso contradiz muito com as ideias dos antimaçons, né, ou da antimaçonaria, que fala muito sobre o caráter não cristão da maçonaria, que é absolutamente errôneo, né, errático. Então a franco-maçonaria é sim, em suas origens, uma instituição cristã. Por quê? Porque ela surgiu das guildas de construtores medievais, daquelas corporações de ofício, né, que ajudavam a construir pontes, castelos, fazer as obras, né, vamos dizer, civis, né, da engenharia civil, vamos dizer assim, da Idade Média. Principalmente a partir do século X, né, essas instituições vão se organizar, né, e elas eram livres, elas não tinham amarras nenhumas com a questão da servidão, né, a servidão local, do trabalho agrário. Então era permitido a esses colegiados de trabalhadores que eles pudessem deslocar em diferentes regiões da Europa sem a necessidade de estarem atrelados a este ou aquele senhor de terras. Isso deu uma grande liberdade a essas instituições, mas elas todas surgiram com esse intuito de fraternizar, né, de unir as forças, de congregar esforços para que eles pudessem arrumar esse tipo de trabalho, emprego, que era, na verdade, o exercício de uma arte, né? A arte da construção, a arte da carpintaria, a arte de telhar, né? Do telhamento, enfim, a arte da cantaria, que é da pedra, né? A arte da metalurgia. Então, todas essas fontes de artes, né, manuais, elas vão ser trabalhadas através dessas corporações de ofício, que depois vão virar grandes guildas de construtores e trabalhadores que vão se deslocar, né, livremente entre os feudos, né, entre os reinos, entre as regiões da Europa Central, né, e também depois lá na região insular também, na Inglaterra, Irlanda, Escócia. Enfim, e essas instituições elas vão ser as principais construtoras de grandes catedrais, de grandes monumentos religiosos na Europa. E até hoje é muito fácil encontrar, né, para os grandes estudiosos já descobriram, e muita gente já visitou e visita anualmente as catedrais na Europa, e pode ver claramente símbolos, né, da arte da pedra, símbolos da arte da construção, né, que estão retratados em murais, estão retratados em baixos relevos, né, por todas as construções dessas catedrais. Então, eles surgiram desses grupos de guildas de construtores.
E se eles vieram dessas guildas de construtores, ou seja, se eles foram inspirados por essas guildas de construtores que eram católicos, ou seja, que eram cristãos, né, na sua essência, não só católicos, mas em si cristãos, né? Porque, por exemplo, na Inglaterra nós vamos ter um cristianismo, mas um cristianismo que vai prosperar mais adiante, já na Idade Moderna, já é o cristianismo anglicano, ou seja, já é aquele que participa da reforma religiosa, né? Mas ainda são cristãos, né? São cristãos. Então, foi dentro da cristandade, dentro dessa ideia da cristandade, né, da sociedade cristã do Ocidente, que essas guildas de construtores vão surgir. E são essas guildas de construtores, né, que vão dar origem, ou que vão dar inspiração, né, para o surgimento da franco-maçonaria lá no século XVIII, no início do século XVIII. A franco-maçonaria oficialmente, né, iniciando no início do começo, né, nos primórdios do século XVIII. Então, a maçonaria nas suas bases é realmente cristã, nas suas origens. Isso se reflete também em elementos que estão dentro da franco-maçonaria, dentro da ordem maçônica, né, entre os graus que são feitos. Tudo isso tem a ver com a questão cristã, né? A conotação é cristã. A moral que se usa na maçonaria é uma moral cristã. Tá? Então, o caráter básico da franco-maçonaria é um caráter cristão. A franco-maçonaria vai adotar um caráter mais universalista com o passar do tempo, né? Com a sua evolução, com a sua expansão através do continente europeu. Então, isso por conta exatamente da Revolução Francesa, né? Do Iluminismo, das ideias ilustradas, né? Do chamado século das luzes, né? Durante todo o século XVIII. Então, a maçonaria vai tomar um outro caractere, né? E aí sim é que nós vamos ouvir falar nessa expressão universal, né? Então, a ordem passa a ser universal por quê? Porque, nesse sentido, na sua evolução, esses caracteres do iluminismo vão se agregar aos conceitos maçônicos originários lá, naquela versão mais cristã, que é a maçonaria inglesa, por exemplo. Então, a maçonaria que vai surgir na França, ela tem um caráter mais universal. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela vai defender esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Vai defender os ideais dos direitos do homem e do cidadão, né? Da liberdade de pensamento, né? E principalmente vai ter uma conotação muito forte com relação à questão anticlerical. O iluminismo é anticlerical. Ele é uma doutrina ou um pensamento, uma forma de pensamento, uma filosofia que pregava exatamente a quebra do antigo regime. Então, na maçonaria francesa, essa concepção do antigo regime, né, ele estava sendo criticado terrivelmente, né? O establishment que existia da Idade Média ainda era criticado. Então, o iluminismo ele vem combater justamente isso, né? Ele vem quebrar com essas estruturas. E uma delas era a igreja, né? Então, o poder da igreja, o poder social, o poder ideológico, o poder das mentalidades que a igreja dominava, todo esse campo vai ser criticado frontalmente por essa visão iluminista, e isso se envolve, então, com os aspectos da maçonaria também. Então, a maçonaria francesa vai tomar esse caráter universal ou universalista exatamente por conta das teorias iluministas e da Revolução Francesa, todo o rumo que vai tomar na Europa continental a evolução após as revoluções, né? Após a Revolução de 1789 e seus desdobramentos. Então, o caráter universal vem exatamente dessas concepções, né? Que estavam envolvidas no século das luzes, nas ideias ilustradas, tá? O desenvolvimento de uma nova sociedade, né? Uma sociedade mais plural, mais humana, né? Com respeito às minorias, às diferenças de opinião, né? Se bem que lá mesmo na estrutura cristã original da maçonaria, ou seja, lá como ela se desenvolveu na Inglaterra, lá no início já estava colocado isso, né? Essa visão do ponto de vista religioso e político, por conta de caracteres específicos da região ali da Inglaterra, né? Também a não discussão ou não debate dessas questões, né? E meio que a convivência pacífica entre os contrários, tá? Só que, na visão francesa, né, não é só a discussão entre os contrários, mas também a concepção até se essa questão religiosa se impõe como a questão cristã ou
pode haver outra concepção, uma concepção diferente da cristã. Né? Há essa liberdade. Isso porque numa Europa plural, numa Europa onde você tem influências muçulmanas, judaicas, muito fortes, né? Então, não só a influência cristã bastaria. Né? Isso fez com que a maçonaria também tomasse um caráter muito abrangente, socialmente falando, e ela pudesse então expandir para diversos grupos, né? E tomasse áreas de uma instituição fraternal tão grande como ela tomou até os dias atuais. Né? Então, a história da maçonaria ela reflete exatamente esse caráter universal dela, que pôde abarcar diferentes grupos, diferentes concepções religiosas, diferentes concepções políticas, né? Diferentes ideologias, foram todas congregadas nessa fraternidade, e as regras da fraternidade elas criaram exatamente uma estrutura que permitiu que isso fosse possível. Né? Mas, resumindo, originalmente falando, ou seja, nas suas origens, na sua base, a maçonaria é cristã. Né? Os elementos cristãos estão muito presentes, inclusive no desenrolar de toda a sua estrutura, toda a educação, a formação do franco-maçom, ele tem nota essa percepção muito forte das raízes cristãs. Mas tem um outro caráter também universalista, que permite que haja então essa duplicidade ou essa dicotomia, né, dentro, e coexistindo de forma pacífica, ou seja, não há um conflito entre essas duas estruturas. Perfeitamente a maçonaria pode conviver com isso, né? E se respeita a religião de todos os indivíduos, né? Todas as concepções políticas, porque o que interessa, no final de tudo, é a fraternidade, né? É a comunhão entre os seres humanos. Ok? Então, pessoal, esse era o recado que a gente tinha hoje para dar para vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like aí, faz os comentários, assina o sininho de notificações e se inscreve para ficar por dentro das próximas novidades do nosso canal. Até o próximo vídeo.